Olá, dando continuidade à Semana da Medicina Tradicional Chinesa, eu, professor Carlos, professor da Secretaria de Esportes de São Bernardo do Campo, vou falar um pouquinho sobre a reflexologia, já que ela é uma das técnicas que pode ser usada na medicina chinesa. A reflexologia é muito antiga e não tem um consenso dizendo da onde ela surgiu. Há relatos de que ela é utilizada há muito tempo, né, há milhares de anos, na China, na Índia, na Pérsia, mas os achados em gravuras, né, em registros históricos mais antigos e em maior quantidade são dos egípcios, que é uma cultura bastante antiga também. Então a reflexologia, ela atua normalmente, né, no geral, ela atua com a questão do ponto reflexo. O que seria isso? Você vai ver aí que tem alguns mapas, né, tanto de pé quanto de mão, e nesses mapas você pode ver que tem lá os órgãos, né, do corpo, as regiões do corpo, e você vai notar, se você fizer uma pesquisa na internet, você vai notar que tem muitos mapas diferentes, mapas tanto de mão, de pé, de outras regiões do corpo. A gente vai se atentar mais aos pés porque é o que é mais conhecido, né? O que é mais utilizado também, tá bom? Mas existem diferenças para você fazer na mão e no pé, nas mãos ou nos pés, tá bom? Eu falo um pouco mais para frente. O que é importante de você perceber aí nesse mapa, vou deixar um mapa fixo agora, você perceber que existem regiões iguais, né, assim, parecidas de um mapa para o outro. Então, aonde está a coluna, aonde está a cabeça, o cérebro, onde estão os pulmões, onde está o sistema digestivo, digestório, né, que hoje é a nomenclatura utilizada, né, estômago, intestino, tá bom? O ponto dos rins, que é muito importante na medicina chinesa e nas práticas físicas de Qigong, Tai Chuan, Liang Kun. Então, se você notar, existem alguns pontos, algumas regiões que são comuns em outros mapas e que a gente acaba utilizando elas de uma maneira bastante rica, bastante vasta, tá bom? O que é importante de você entender também é que a reflexologia ela tem benefícios como o reequilíbrio energético, né? Trazendo alívio, trazendo melhoras nas regiões reflexas aos pontos que foram trabalhados, né, aos pontos que estavam com algum tipo de dor, de desconforto. Porém, você não consegue achar um diagnóstico diretamente da reflexologia. Então, eu fui fazer reflexologia, eu ganhei de presente, né, e aí fui fazer. E aí, de repente, eu senti uma dor no dedão, né, no polegar, né, no hálux. Ah, ali é a região do cérebro. Nossa, será que eu tenho algum problema no cérebro? Calma, não é assim que funciona. Normalmente, se você já tem algum viés físico, alguma questão física naquela região, né, que seja, por exemplo, no estômago, o ponto do estômago doeu, a região do estômago doeu lá no pé. Ah, mas eu já tenho gastrite? Já. Ah, então tudo bem, né? Então quer dizer que aquela estrutura, né, o seu órgão, o estômago, também tem um desequilíbrio energético. E a reflexologia vai ajudar nisso. Ela é complementar ao tratamento. Ela nunca vai ser aplicada sozinha, né? Só se for o caso de você fazer uma reflexologia para um relaxamento global, que é até indicado você fazer mais nas mãos, porque isso tira bastante do tônus muscular, acaba relaxando bastante aí todas as suas articulações e seus músculos no geral, tá bom? Então, assim, não existe, a reflexologia não vai curar sozinha e ela também não vai tratar sozinha. Ela pode ser preventiva, como sempre a medicina chinesa aborda todos os casos inicialmente, né? A medicina chinesa é uma medicina preventiva, né? A gente tem o costume aqui no Ocidente, né, de procurar o médico quando está doente. A medicina chinesa não trabalha dessa forma especificamente, apesar de trabalhar assim também. Mas a principal função da medicina chinesa é manter o seu corpo saudável em equilíbrio durante o maior tempo possível na sua vida e não buscar reequilibrar ele só quando ele está bem ruim, tá bom? Então, essa é uma grande diferença que existe da medicina chinesa tradicional para a medicina ocidental, para a medicina que a gente conhece melhor, né, aqui e utiliza ela não só no Brasil, mas no Ocidente como um todo. Existem diferentes tipos de pressão que você pode aplicar com a reflexologia.
aí, e com diferentes regiões. Você pode aplicar com a ponta do dedo, pode aplicar com a faca da mão, né, com a parte gordinha da mão, pode aplicar com a palma da mão, pode, como a professora Celina mostrou, pode fazer uma tapotagem, é o tipo de reflexologia, pode fazer com um soquinho, né, para bater a parte um pouquinho mais óssea da sua mão, mas existem também diferentes queixas, né, das pessoas. Então, se for uma dor mais aguda, é uma dor, como o próprio nome, né, a gente já pensa nisso, é uma dor de algo que está acontecendo de uma maneira mais aguda naquela região e precisa de um tratamento já intensivo. Enquanto a dor é mais crônica, quer dizer que tem mais a ver com a questão emocional também, a questão não extremamente física, né, não extremamente do plano tátil, né, mas sim tem a ver com um cunho mais emocional, mais crônico. Né, vendo aí pela nossa medicina, né, ocidental, você pode pensar aí nas doenças que são crônicas, que elas também têm um viés, em grande parte das vezes, mais emocional, mais estrutural, global, né, e não só um viés de uma pancada que está doendo a região ou algum tipo de trauma mais agudo. Tá bom? Existem diferentes tipos de dores. Por isso que também a massagem é diferente, o tanto de tempo que você pode ficar naquela região depende muito, né, do tipo de dor e também do tipo de massagem específica que você está fazendo naquele momento, tá bom? Pode ser mais geral, que é a que eu particularmente mais aplico, mas também pode ser uma mais específica, que obtenha resultados aí de acordo com a sua queixa bem específica, tá bom? Além disso, existem algumas contraindicações para quem vai fazer reflexologia. Né? Quem tem problema de pele na região dos pés, está com alguma dermatite, diabéticos que têm feridas naquela região. Alguns protocolos não permitem que grávidas realizem, né? E também pessoas que usam marca-passo. Então tem que tomar cuidado com isso, né? Pessoas que estão também aí com dermatite no pé, aquelas frieiras ou coisas assim, até para não transmitir para o outro pé, para os outros dedos, para quem está manipulando, né? Então tem que tomar cuidado com isso. E normalmente você usa um creme, mas que não deixa tão oleosa a pele ou deslizando demais, para que você também tenha um pouco de atrito, né, durante a massagem, para que você estimule o calor mesmo na região, já que a manipulação, né, por si só já vai ter um calor, então a ideia não é deslizar tão facilmente, mas também não é deixar super rígido, isso varia de pele para pele, uma pele muito mais seca vai precisar de uma hidratação melhor para fazer a massagem, né, para fazer reflexo, tá bom? Cuidados, né? Não vai sair apertando e achando que está doendo tudo, como eu já falei, porque não é assim que funciona. Às vezes você fala, nossa, tá doendo muito, esse lugar tá duro. E às vezes é um calo que você tem, porque você usa aquela região do pé de uma maneira já sistemática há 25 anos e pisa mais com aquela região do pé. Então tem um calo que se formou para proteger a região do seu pé. Então não quer dizer que, e agora tem um tumor no pé. Não, calma, né? Não é assim que funciona. A gente não pode generalizar, tá bom? Às vezes você tem um joanete, ele vai doer, né? Se você fizer uma reflexologia, e é por conta da questão óssea ali na região, né? É lógico que você pode ter várias questões do porquê que o joanete surgiu, a medicina chinesa pode explicar de um jeito, a medicina ocidental de outro, mas na hora da reflexologia vai doer porque tem um contato físico ali, né? Numa região que é diferente, como por exemplo que tem esporão também, né? Que ali no calcânio ou embaixo, né? Na sola do pé, ou no calcânio, né? No calcanhar, tem uma protuberância, vai talvez sinta dor, porque aquela região pode estar inflamada, pode estar mais sensível, então depende muito de caso a caso, por isso que é muito difícil da gente conseguir fazer algo online, né? Por isso que existe lá o contato do terapeuta, né? Da pessoa que aplica a reflexologia com o paciente, para que isso ocorra de uma maneira mais segura e até fazendo uma anamnese, né? Um estudo prévio um conhecimento prévio daquela pessoa, para que
a gente não se engane, né, com as coisas e possa auxiliar ao invés de trazer um desconforto até às vezes emocional. Falando, você está com um problema no pulmão. E não é isso, né? Uma dor que a pessoa tem porque ela usa muito salto, então ela pressiona muito a região do pé relacionada ao pulmão, por exemplo. Pode ser isso também, tá bom? Ou dói a região embaixo, mas o tendão, né, é mais encurtado porque usa salto. Tem tudo isso, tudo bem? E o que eu acho muito interessante dentro da medicina chinesa e da reflexologia é a vinculação de alguns pontos, em especial do ponto relacionado aos rins, né? Como você pode ver na imagem aí, a gente chama ele também de fontes borbulhantes. Por quê? Porque o rim, na medicina chinesa, ele é o centro ali dos líquidos, ele é a base dos líquidos do corpo, por isso fontes borbulhantes. Por quê? Né? Como na nossa medicina, né? Onde a água passa e é onde as impurezas são retiradas e o que tem de bom, tanto energeticamente quanto quimicamente, né? Os rins distribuem. Na medicina chinesa isso também ocorre. E além do que, ele é o centro do yin e do yang do corpo, porque ele está relacionado com o Qi vital, com a energia vital, com a energia que nós herdamos dos nossos pais, dos nossos progenitores e estão dentro da gente, né? É como se fosse uma poupança vital. Essa poupança é feita na geração, né, sua, quando você foi gerado, e se armazena nos rins. E aí essa quantidade de energia vital que você tem, né? Porque é onde o rim abriga a energia da vontade, a energia do entusiasmo, da proatividade, da determinação, né? E da firmeza. Essa energia que tem a ver com esse Qi, né? Com o que a gente chama, que é o Qi vital. E aí existem as técnicas para você. A sua vida é composta de momentos que você gasta o Qi, esse Qi vital. E se você gasta ele de uma maneira muito exacerbada, você tende a viver menos. Mas existem técnicas que você pode refinar, pode repor esse Qi. Não eternamente, né? Porque senão seria o motivo para que a gente fosse vivesse eternamente, né? Seria o elixir da vida. Mas tem a ver amplamente com a questão de refinar o seu Qi, de melhorar o seu Qi e de fazer ele ser gasto de uma maneira eficiente e de uma maneira branda, para que a sua vida seja uma vida saudável por mais tempo também, para que o seu Qi vital diminua de pouco em pouco e não numa queda muito abrupta e você sinta a sua saúde se deteriorar. Isso é importante para todos nós, em especial para quem aplica técnicas também de massagem energéticas, né, de acupuntura, já que essas técnicas você não usa a sua energia, mas você acaba usando daquele momento seu energético para auxiliar alguém. Então é importante que as pessoas pratiquem, por exemplo, Qigong, que é uma técnica de reenergizar o corpo, né, de reequilibrar o seu Qi, de reenergizar o seu Qi, Tai Chuan, Nian Kung, né? Todas essas técnicas derivam do Qigong, que é uma técnica mais antiga. E é importante que você perceba, eu vou passar alguns exercícios para você, e é importante que você perceba exatamente esse ponto aí dessa imagem, que é o R1, que é a fonte borbulhante, né? A origem da vida, é o controle das águas, é o controle das emoções do nosso corpo para a medicina chinesa, né? É o ponto inicial do meridiano do rim. Vocês vão ver um pouquinho de meridianos lá na aula do professor Flávio. E esse meridiano ele passa também lá pelo plexo solar, passa pelo tronco, né? Pela região central do tronco. Né? Ele começa lá nesse ponto aí do pé, mas ele vai passar, né? Vai subir pelas pernas, enfim. Ele vai ter um controle bastante interessante. E para quem já faz prática junto comigo, com os professores da área, sabe que o R1 é onde você enraiza, onde você capta a energia do chão, né, da terra, o Qi da terra, para que você, enraizado como uma árvore firme e frondosa, né, que tem a raiz firme para poder ser frondosa, consegue fazer o Qi se deslocar, né, o Qi da terra, nutrir o seu Qi, o Qi nosso, né, o Qi do homem, o Qi do ser humano,
tá bom? Então, eu vou passar para vocês alguns exercícios que vão ajudar na massagem dessa região dos pés, mas a gente não vai fazer manipulação, né? Vocês fizeram a tapotagem com a professora Nina e outros movimentos, a gente não vai fazer isso no pé, a gente vai fazer exercícios de corpo todo, mas vai deixar a mente lá no R1, para que você perceba o massageamento dessa região, tá bem? Vamos lá? Então, para a gente fazer essa prática, a gente vai precisar ficar em pé e eu sugiro que você faça ela com algum calçado. Na medicina chinesa, é importante que você não faça nada que aqueça internamente você e deixe alguma extremidade mais fria. No caso, a sola do pé em contato, né, direto com o chão frio, enquanto você faz algum exercício que faz internamente você aquecer de dentro para as extremidades, pode não ser muito benéfico, pode ser prejudicial para a sua saúde, tá bom? Então, de preferência com um tênis, com algo que crie um isolamento aí com o chão, em especial com os chãos frios, tá bom? Então a gente vai se concentrar naquele ponto que eu mostrei para você, né, que a imagem mostrou, nas fontes borbulhantes, e vai tentar deixar os pés na largura dos ombros e os pés inteiros no chão. Pensa que tem alguém puxando pelo topo da cabeça, tem um fiozinho, né, puxando você lá para cima, braços soltos, relaxados. E aí o que você vai fazer? Você vai pôr o peso nas duas fontes borbulhantes. O que deve acontecer normalmente? A gente, até pelo uso grande de calçados esportivos, que tem um pouco mais de solado no calcanhar, a gente costuma apoiar o peso no calcanhar. E na hora de apoiar o peso na fonte borbulhante, a sensação que a gente tem é de que a gente está indo para frente. Mas não está. Se você prestar atenção nos seus pés, você só vai ajustar a sua postura, né? Sua coluna pode ser muito estendida, muito alongada por conta do peso no calcanhar. Então a ideia é que você deixe o peso nas fontes borbulhantes, fixamente naquele lugar, né? nos dois pés, e perceba que o seu corpo, os seus pés vão ficar mais firmes no chão. Os dois pés vão ficar mais firmes no chão. E a ideia é essa, que você estabeleça bem as raízes. Tudo bem? Por que é importante, durante a prática de exercícios, né, principalmente os exercícios da medicina chinesa, você sempre usar essa região? Porque o fato de você caminhar e apoiar essa região no chão já faz uma massagem nela. É uma automassagem. Estimular os passos na caminhada durante a prática de Qigong ou de Tai Chuan ou de alguma outra técnica chinesa vai auxiliar muito você no seu dia a dia. Porque você não necessariamente precisa fazer o treino de Tai Chuan para poder usufruir desse passo que faz com que você pise com o pé inteiro, né, estimulando também a fonte borbulhante, o R1, né, o ponto inicial do meridiano do rim. Então, para você fazer mais um exercício, você deixa os pés na largura dos ombros, ou um pouco mais largos, flexiona os joelhos os dois, quadril de preferência solto, né, para que você tenha os joelhos mais soltos também. E aí você vai transferir o peso de uma perna para outra. Enquanto uma flexiona, a outra estende e vice-versa. Só que você vai perceber que você vai transferir o peso, um pé, que é o pé que está com a perna flexionada, nesse caso, esse lado, empurra o peso para o outro pé. Então, perceba que sempre é assim, mas que você tem que pôr atenção nisso, né? Você coloca a mente nisso, ó. Empurra com o pé o peso para a outra perna. E a outra perna recebe, o outro pé recebe o peso. Você sente a pressão dele, exercendo essa pressão, principalmente no R1, para que você massageie essa região e faça com que o pé inteiro fique no chão, enraizando toda a estrutura do pé.
Isso não massageia só o R1, mas também massageia toda a região do pé, né? Toda a parte reflexa do pé. E isso vai ajudar a manter um equilíbrio, a te trazer um pouco mais de equilíbrio energético, já que aonde estiver em menor ênfase, aonde estiver mais defasado, vai ser aonde você vai mais sentir o equilíbrio chegar, né? Às vezes você nem percebe isso, não é consciente, mas você vai ter uma atuação geral e básica nesse sentido. Outro movimento que você pode fazer é inclinar um pé, deixando o pé de trás inclinado e o pé da frente estendido. E você vai fazer um pêndulo, né? Empurrando, vou fazer de lado para você perceber. Perna da frente estendida, reta, perna de trás inclinada. E aí você transfere o peso, ó, da perna de trás para a perna da frente, da perna da frente para a perna de trás. Sempre o pé empurrando. Né? Perceba que até os seus dedos ficam mais agarrados no chão quando você faz isso da forma correta, pensando lá no R1. A ideia não é nem o pé sair do chão, é o pé ficar firme no chão. E se alguém vier te empurrar, você está bem firme, está bem equilibrado, bem equilibrada. Tá bem? Mas professor, eu não pratico Tai Chuan, não quero praticar, não é uma prática que me agrada. Como é que eu posso usufruir disso? No seu dia a dia você pode caminhar, né? Caminhada nossa normal, você entra com o calcanhar e termina com a ponta do pé, né? Do dedão, saindo lá nessa circunstância, né? Só que você pode perceber que você entra realmente com o calcanhar, né? Durante seu passo normal, você entra com o calcanhar e tira realmente pela ponta do pé, porque é muito comum a gente encurtar o passo e tirar o pé antes, inclusive, de chegar no R1 muitas vezes, né? Antes de chegar no metatarso, nessa região do pé aí, que está as fontes borbulhantes. Então, busque realmente tirar o pé do chão, tirando o dedão, os dedos e o polegar, né? O hálux, o dedão do pé por último. Porque isso vai fazer com que você pise com o pé inteiro todos os passos. E é isso que vai fazer você massagear melhor toda essa estrutura da planta do pé. Tudo bem? Eu espero que eu tenha ajudado, que você possa praticar junto com os exercícios que a professora Celina passou, esses exercícios também, e com os outros exercícios que a gente vai passar com o professor Douglas e com o professor Flávio ao longo da semana. Nos vemos na live de sexta-feira para que vocês possam tirar dúvidas e fazer perguntas também, caso tenham curiosidades de outros assuntos relacionados à medicina tradicional chinesa, que a gente possa ajudar vocês. Até lá, um abraço!